tem ainda as matérias no... Olha, ninguém foi removido, que gracinha. Então, bom dia, dia 22/2, 8h10, nós vamos dar início à disciplina de Histologia e Embriologia. Sejam bem-vindos, acorda, levanta dessa cama, assiste a aula sentado, senão você vai dormir de novo, tá? Pega um caderninho, caneta, anotar, tá certo? Vou tirar algumas dúvidas de vocês agora nesse início, que me perguntaram em algumas mensagens ontem. Sobre as matérias que estão na plataforma, alguns já têm a matéria certinho e outros ainda não está atualizado. Então, aguardem essa semana que eles estão só olhando certinho quais são as matérias, os planos, estão conferindo. Às vezes é só abrir para o aluno. Então, assim, caso não esteja aparecendo, não se preocupe, tá? Por enquanto, eu vou mandando para vocês o link no nosso grupo até todo mundo estiver já na plataforma, ok? Normalmente, os alunos que estão regulares, vai ser mais rápido. O plano de ensino demora um pouquinho mais, porque só depois que todas as turmas estão lançadas que eles começam a pegar o plano de aluno por aluno para poder lançar. Então, assim, não preocupa não, tá? Tudo bem? Eu vou mandando para vocês. E aí, nós vamos dar início hoje no nivelamento. Vocês sabem o que é nivelamento? Nivelamento é assim. Eu tenho vários alunos. Eu tenho aluno que já teve biologia celular aqui no grupo. Eu tenho aluno que já teve genética, né? Eu tenho aluno que não fez genética e tudo. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer uma revisão do que vocês viram no ensino médio. Tudo bem? Certo? Peraí, pessoal, deixa eu só salvar uma professora aqui. Pode deixar, eu vou mandar nos grupos para você, tá? Vou te colocar no grupo da agronomia. Qual que é o nome da sua disciplina? Eu vou mandar nos grupos para... Ô, gente. Um segundo. Não estou no grupo da agronomia. Pessoal, a professora Cibele pediu para mandar um recadinho, que o computador dela resetou, então esperem só um minutinho que ela vai mandar o link para vocês, tá bom? Eu acredito que não demore, mas quem estiver aula com ela agora, espera um pouquinho que agora ela manda, tá bom? Tem alguém até na estrada, é o Samuel que está na estrada. Amigos da arquitetura, alguém poderia mandar um recadinho para a Cibele, que o computador dela deu um probleminha e que ela vai demorar um pouquinho. Alguém pode mandar na turma que ela estaria agora de manhã, que ela está agora de manhã? Pronto, gente, salvamos mais um. Agora vamos lá. Então, amores, como nós temos várias pessoas, então, que já viram, que estudaram no semestre passado, nós tivemos outros que estudaram lá atrásão, né? Né, dona Carmilda? Que estudaram há mais de 20 anos. Então, tem algumas pessoas que têm um pouquinho de dificuldade. Então, o que nós vamos fazer? Essa semana é a semana de nivelamento. É aquela semana onde a gente puxa, né? Um pouquinho a matéria que vocês já viram
que vai nos ajudar, tá certo? A vocês entenderem melhor a matéria nesse semestre. Então, assim, algum desses períodos que estão aqui hoje comigo já viram biologia celular? Thaís, qual que é o seu? Já, né? Só escreve o nome da turma para mim, só para eu ter uma noção. Tá certo. Só farmácia terceiro período, né? Primeiro de odonto teve também. Ok. Então, nós temos primeiro de odonto, agora segundo, né? Certo? Ou é o primeiro desse semestre? Não, não pode ser o primeiro desse semestre. Até vocês acostumarem. Gente, o povo que está perdido, agora vocês ajudam, tá? Não vou mais olhar o telefone, não. Certo. Então, olha só. Um período só, que é o terceiro de farmácia, já tiveram biologia celular. Acredito que os outros tiveram só genética, não tiveram biologia celular. Vão ter esse semestre com o Juan, né? Acho que é quinta-feira, se não me engano, vocês terão aula com o Juan de biologia celular. Então, vamos lembrar um pouquinho de como vai ser essa organização das matérias, porque vocês lembram que uma matéria depende da outra, né? Sempre uma matéria depende da outra. Uma não tem, ela não tem que depender assim, ó. Ah, eu tenho que ter histologia para depois ter genética, para depois ter biologia celular. Não tem mais esse pré-requisito, certo? Então, como não tem um pré-requisito, a matéria pode vir duas no mesmo semestre, igual histologia, embriologia e biologia celular. Então, a maioria de vocês vão ter as duas ao mesmo tempo. Então, algumas coisas que a gente falar, que eu fizer um link aí puxando a biologia celular, o Juan vai estar ensinando para vocês na quinta-feira. Por quê? Porque a histologia depende da biologia celular. Assim como a genética depende das outras matérias. Então, a gente vai estar vendo um pouquinho disso hoje, certo? Uma revisão daquelas hoje. Vocês coloquem aí para mim, tá? No caderninho, já anota algumas coisas que vocês têm dificuldade, que vocês não entenderam. Como não tem... Aqui tem alunos do primeiro período que hoje estariam presencialmente na faculdade, mas moram em outro estado, ou são grupo de risco, então ficaram aqui comigo. Então, prazer, meninos, meu nome é Elaine, vou estar com vocês em alguns períodos aí do curso, tá? Na veterinária eu vou estar um pouquinho mais com vocês, porque eu estou até no TCC, até no último semestre, mas nos outros períodos nós estaremos juntos, nem que seja nos grupos de WhatsApp. Eu sempre vou estar ali para ajudar vocês. No nosso grupo, eu deixei ele fechado, porque tem muita gente nova. Então, às vezes perguntam, às vezes colocam informações que às vezes é só de uma turma, então confunde a cabeça dos outros. Então, eu vou fazer assim, eu vou deixar o nosso grupo fechado, tá certo? Nos dias anteriores à nossa aula, porque aí a gente não perde informação importante. E quando vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me mandar, tá certo? Vocês podem mandar no privado. Eu vou colocar, como no semestre passado, os representantes como administradores, porque aí o que acontece? Vocês podem perguntar para o representante de sala e ele passa lá no nosso grupo. Aí não fica só eu falando. Ele pode passar uma dúvida que seja coletiva, tá certo? Que seja da turma. Então, assim, eu vou pedir para vocês evitarem, quando tiver aberto, colocar coisas de outras disciplinas lá. Quando vocês tiverem dúvida, coloque no grupo da sala, porque aí fica mais fácil, que tem gente que às vezes pega a informação na metade, né? Vai lá
e não entende, igual os primeiros períodos que estariam na faculdade hoje. Aí teve gente que não entendeu e foi para a faculdade, por exemplo. Então, assim, às vezes você lê um recado muito rápido e não entende. Por isso, nós vamos deixar o grupo fechado, ok? Caso vocês queiram perguntar alguma coisa, só clicar lá em mim e chamar no privado. Certinho? Levanta a mão, que agora tem esse. Ok? Tá bom. Então, amores, vamos lá? A princípio, nossas aulas, eu vou apresentar para vocês nosso plano de ensino, para vocês entenderem um pouquinho o que é a histologia e a embriologia. Antes eu vou mostrar para vocês nossa plataforma. Deixa eu colocar aqui. Fala para mim se vocês estão vendo minha página. Sim. Sim. Se alguém não estiver vendo, escreve aí no chat, que aí a gente vê se eu te ensino a ver. Por quê? É assim, o aluno vai me ver em duas janelinhas. Uma janelinha escrito meu nome normal e uma janelinha escrito Elaine Ferreira tal apresentando. Depende se você está no computador ou se você está no celular. Então, caso você não esteja vendo a minha apresentação, é só você ir lá onde tenha um íconezinho das pessoas, de quantas pessoas estão online, clique em cima dela, tá? Aí você vai ver meu nome em dois lugares, clica no apresentando, e aí você vai ver essa tela minha aqui, tá certo? Certinho? Sim? Pessoal, eu estou explicando que tem alunos que entraram agora, tá certo? Tem muitos alunos de transferência, então eu preciso de explicar coisas que já passaram, tá certo? Para vocês que já estão craques, né? Que vocês já sabem pra caramba, mas aí eu vou sempre ficar passando. Voltou, vamos lá. Então, nossa plataforma está aqui. Essa é eu deixei um recadinho para vocês. Fiz aqui para vocês um quadro de avisos, quando tiver alguma coisa assim importante, eu vou estar colocando aqui. Sempre cliquem aqui, que vai estar um recadinho aqui, ó, um tópico, tá? Quando tiver algo. Tipo assim, não se esqueçam que amanhã a aula será de tal forma, tá certo? Fórum de dúvidas, eu vou abrir aqui para vocês um tópico, e toda vez que vocês tiverem alguma dúvida, que quiser deixar registrado aqui, em vez de usar o WhatsApp, porque aqui você registra, aqui você sabe falar assim, professora, eu te perguntei faz uns 10 dias. Mentira, né? Que eu vou estar olhando. Mas sempre vocês colocam aqui as dúvidas, que pode ser a dúvida de outros colegas, ok? Aqui vai ficar o plano de ensino, só que eu quero deixar claro, porque tem vários cursos. Ops, mexi em alguma coisa aqui, peraí. Aqui. Então, aqui nós temos odonto, nós temos farmácia, enfermagem e veterinária. E, será que eu deixei de falar algum? Acho que não. Então, o plano de ensino, ele é igual na parte das matérias que vocês vão ver, mas o início dele, onde tem habilidades e competências, ele é diferente. Cada curso tem uma habilidade e competência para determinada disciplina. Então, aqui vão ter vários planos de ensino, ok? Mas vai estar toda a matéria do semestre para vocês. Deixa eu mostrar para vocês um, só para vocês entenderem. Deixa eu pegar um aqui para vocês. Plano de ensino. Então, esse plano aqui, ó, é da medicina veterinária, por exemplo. Então, vem aqui a ementa, o objetivo geral, objetivo específico, aí chega em habilidades e competências. Aqui dos meninos, né, é diferente. Aqui fala interpretar sinais, fazer isso, fazer aquilo.
são alguns diferentes, algumas habilidades diferentes por curso. Na enfermagem vai ter uma habilidade, na farmácia terá outra, né? Aí vem aqui, para que essa disciplina vai lhe ajudar? Ah, para atividade complementar? Ah, para o TCC? Ah, então, vai ser para isso? E aqui vem os valores de como será a divisão de aula. Eu vou atualizar? Ah, não, tá certo aqui. Eu vou atualizar aqui para vocês, vou falar como é que vai ser nossas notas. Então, processo de avaliação, como vai ser, e aqui vem as matérias, ó, tecido esse, aquele. Embriologia, aqui tem os livros que vocês podem encontrar lá na biblioteca. Então, nossa plataforma, ela vai estar aqui, o plano de ensino. Eu já deixei fixado para vocês o local que eu vou disponibilizar a primeira VA, só para vocês, no dia da prova, não ficar perdidos, tá? O local que eu vou disponibilizar a segunda VA, ele já é fixo. Então, no dia que vocês entrarem, vocês já vão lembrar que vai estar nesse lugar. E aqui embaixo, eu vou disponibilizando por dia, que eu acho que fica mais organizado dessa forma. Nem todos os professores fazem assim, ok? Então, cada um tem a forma de montar a sua plataforma. É porque eu gosto por dia, por quê? Ó, aula 1, link do Meet. O slide vai vir aqui, quando a gente finalizar a aula. Gravação da aula vai vir aqui. E caso tenha algum vídeo, alguma coisa que possa auxiliar vocês para essa aula, vai estar aqui. Então, por exemplo, o aluno que não assistiu a aula naquele dia, clica aqui, vai ter todas as matérias, vai ter tudo aqui bonitinho que foi falado em sala de aula, certo? Então, nossa plataforma vai ser por dia. Eu vou colocar para vocês já cada dia de aula aqui. Não deu tempo de colocar ontem, porque são muitas salas. Então, eu já vou colocar hoje para vocês as datas, e essa é a nossa plataforma. Logo, todos vocês terão acesso a ela, e aí vai ficar mais fácil para vocês terem um controle, né? E passando um por um, tudo bem? E para a plataforma, tentem usar ela para tudo, porque lá eu tenho um registro. Por exemplo, aqui, ó, só para vocês entenderem, ó, participantes. Eu consigo entrar aqui e saber os alunos que nunca entraram, ó, nunca. Eu consigo saber o aluno que entrou faz 14 segundos, eu consigo olhar o aluno que entrou faz 35 minutos. Aí, por exemplo, eu quero olhar a dona Carmilda aqui. Eu coloco aqui C, vai aparecer o pessoal C, ó. Aí eu vou ver que a dona Carmilda nunca entrou, que ela vai entrar hoje para conhecer a plataforma. Ou, né, quando estiver disponível, que eu não sei se já está disponível para todos. Então, aguardem dessa semana, vai dar certo, tá bom? Durante essa semana, eu acredito que já dê certo para vocês, que apareçam as matérias, as disciplinas que vocês estão cursando neste semestre. O Fernando está atualizando, a secretaria está atualizando para vocês. Tudo bem? Na plataforma, alguém tem alguma dúvida? Sim ou não? Marcela? Alguém? Entrou pelo mudo? Ah, lembrando, para a galera do primeiro período, né? É só você vir aqui na matéria, na aulinha de hoje. Na hora que você clicar no link do Meet da aula de hoje, ele já abre o programa do Meet aqui. Então, para quem nunca fez, né? Fica bem mais fácil para vocês. E aí ele vai me dar um relatório desse jeito aqui, ó. Deixa eu mostrar. Porque o Meet, ele é o mais fofoqueiro que existe. Se o aluno entrou e ficou 2 minutos, ele vai me contar. Olha só o que ele faz. Todo final ele me manda. Igual aqui, ó. Aí, esse aqui é um curso de verão que eu dei. Essa aluna aqui, ó, Andressa, entrou e ficou 2 horas. Tal pessoa entrou e ficou 3 horas. Tal pessoa, David Gordinho,
Não sou eu que coloco os nomes, é o nome que vocês entram, tá? 2h53. Mas essa menina aqui, ó, Helena, entrou e ficou 8 minutos. Nós tivemos 4 horas de aula praticamente. Então, ele vai me contar, né, quem entrou, quem ficou, quem não ficou, certo? E aí eles vão estar passando. É desse jeito que eu faço a chamada. Mas essa chamada, ela é feita por quem entrou no Moodle. Então, essas 2 primeiras semanas, eu vou ter que tirar fotinha aqui de quem está online para poder jogar na minha planilha, né? Os que entraram pelo Moodle ele já vai me dar e eu vou ter que lançar os outros. Mas a partir do momento que todo mundo já tiver com acesso na plataforma, aí o link não é mandado mais em WhatsApp, né? Vai ser mandado somente pela plataforma para que você tenha essa segurança. Por exemplo, mais uma coisa aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho uma aluna que falou para mim assim, professora, eu assisti a aula da senhora todinha. Eu assisti a aula da senhora todinha no curso de verão. O curso foi sexta, sábado, domingo. Aí ela falou que assistiu toda a minha aula e tal. Eu falei, e ela falou que tentou postar e não conseguiu. Aí eu falei, sério mesmo? Ela falou, sábado eu tentei postar tanto e não consegui. Aí eu falei assim, não, beleza, deixa eu ver. Aí eu vim aqui, ó, todos os acessos. A aluna entrou sexta-feira, não entrou sábado, entrou quarta, não entrou nem quinta, nem sexta, nem sábado, e entrou ontem. Ontem ela fez as atividades que eu havia passado e estava mentindo para mim, né? Falando que havia assistido às aulas e havia feito as atividades. Então, assim, gente, Moodle não mente, tá certo? Tem lá o horário que você entrou, tem a hora que você fez, onde você clicou, tá certo? Se você vir aqui, ó, aqui, ó, a aluna entrou no arquivo da atividade às 11h31 de ontem, clicou no link do Meet da aula tal, dia 17, clicou em tal coisa, então aqui ele me conta tudo. Então não tem essa de, professora, eu fiz a prova em 17, clicou em tal coisa, então aqui ele me conta tudo. Então não tem essa de, professora, eu fiz a prova inteirinha, professora. Como que eu tô sem nota? Eu olhei, o aluno fazia 1 mês que não entrava na plataforma. Como que ele fez a prova? Então, assim, prestem atenção, até para mentir, né? Eu tô falando isso porque são alunos que fizeram disciplina de genética comigo e estão fazendo histologia agora. Então, assim, prestem atenção, levem a sério aquelas dicas legais, né, que eu sempre dei para vocês, para a galera que está chegando agora, prestem atenção. Aula, levanta da cama de manhã, senta na mesa, na cadeira, na mesa, né, vai que você senta na mesa, coloca um caderno aí do lado, pega uma caneta, anota. Não fica só olhando pelo celular, não, porque não dá para fixar, né? Você dorme de novo. Ainda mais a galera que trabalha aí no terceiro turno, que chegou agora do serviço, você deitar, você vai dormir, você está cansado. Então, coloca aí o caderninho, anota, nem que seja tópico, tá? Lembra daquela aula que eu dei para vocês, para a galera que estava no semestre passado, que a gente falou assim, ó, tem algumas formas de fixar melhor a matéria, né? Que uma delas é fazer tópicos, fazer aquele mapa mental, que é quando eu coloco tópicos e vou colocando o que significa na frente. Então, sempre, se você está com muito sono, levanta, toma um banho antes da aula, para ver se acorda, tá? Aquelas coisas importantes que, às vezes, a gente acha que nem faz diferença, mas faz, tá certo? Tudo bem? Tá bom, então. Então, vamos lá. Então, a plataforma, vocês já viram como ela está, bonitinha. Para quem ainda não acessou, assim que ficar disponível, entre, olhe a sua plataforma, ok? Logo, só para lembrar, o professor ele tem 1 semana para colocar o vídeo da aula gravada, né? Então, por exemplo, nossa aula foi hoje, eu tenho até domingo para colocar o vídeo. Vou tentar
colocar 2 dias depois. Vou tentar, tá bom? É porque às vezes o YouTube ele demora para chegar o link para a gente jogar para o YouTube, que eu sempre jogo para ficar mais leve para vocês. Então, para quem quiser assistir a aula novamente, eu sempre vou estar colocando durante a semana e vou avisar para vocês no nosso grupo. Aula disponível para vocês e tal. E aí, lembra que na nossa disciplina do semestre passado era genética e evolução? Agora também são 2 disciplinas. Histologia e embriologia. Aí você fala assim, professora, mas a Fama coloca as 2 matérias juntos? Não. É toda instituição, toda faculdade, tá? É um planejamento, porque uma disciplina dá continuidade à outra. Então, por exemplo, a biologia celular vai falar para vocês o que é a célula, né? A biologia celular vai explicar para vocês que se eu tenho uma célula, eu tenho ali uma vida. Ela vai explicar para vocês que quando se junta uma célula, né, reprodutora feminina com uma masculina, eu vou ter um zigoto já, né, para ter um embrião, para depois eu ter um feto. Então, a biologia celular é a base, certo? E aí começa a histologia, que é o estudo dos tecidos, que é a junção das células, e aí depois que a célula ali está formada, eu poderia estar falando da embriologia, ou ao contrário. Pensa bem, a embriologia já tecido. Para terem um dia lá com a gente. Tá bom? Ai, Luiz, nem fale, viu? Porque para vocês é ruim, vocês imaginam para a gente. É tão ruim. Parece que eu dou aula só para dona Carmilda aqui, ó, porque só ela tá com o rostinho aparecendo para mim, né? É difícil, porque, por exemplo, se eu estivesse explicando algo e eu olhasse aqui e visse que a Cauane fez uma careta para mim, eu ia saber que ela não estava entendendo. Né? O professor, ele também sente, o professor, ele vê, ele olha ali e fala assim, nossa, a expressão, o aluno começa a coçar a cabeça aqui, ó, você já fala assim, tá entendendo nada, né? Aí a gente volta. Então, o professor, ele é muito de expressão, de verificar o que está acontecendo ali, né? De olhar o que está acontecendo, cada aluno. Então, a gente sabe de cada um. Tem alguns que ficam com vergonha de perguntar, tá com dúvida e tá com vergonha. Então, assim, faça um combinado comigo, não leve dúvida para casa. Na verdade, você está na sua casa, né? Vamos mudar esse verbete. Então, ó, vamos fazer um combinado para mim? Não fique com dúvida em casa, certo? Na hora da aula, coloca aí no chat se você tiver com vergonha. Ou então anota e depois você passa lá no grupo, manda para mim ou manda para o representante que ele coloca lá no grupo e eu explico. Por que isso? Se você ficar com a dúvida hoje, essa dúvida amanhã vai estar maior, depois de amanhã vai estar maior e depois vai estar pior. Aí você já não aprende. Combinado? Combinadex? Sim? Não? Ok. Então, assim, nós vamos fazer esse combinado de vocês não ficarem com dúvida. Vocês sabem que eu explico 10 vezes, vocês já tiveram aula comigo, só o primeiro período que não. Então, assim, se for preciso, a gente explica, se não entendeu, depois eu coloco um vídeo lá explicando para vocês novamente. A genética era muito mais difícil. Ó, a genética era mais difícil que aquelas continhas. A galera que não teve genética ainda vai ter comigo, né? A genética você tinha que fazer azão, bezão, 50%, 25%. Era muito mais difícil interpretar o exercício. A cara da dona Carmilda, ela já fez, ó. A gente sabe, eu sei da dificuldade de vocês. Mas a embriologia é teoria. Eu vou falar para vocês assim, fecundação ocorre tantos dias. O zigoto, ele vai estar indo para o útero tantos dias.
eu vou estar explicando para vocês. Só que tem muito nome difícil. Então, por exemplo, quando a gente chegar em determinado tópico, eu vou falar para vocês, por exemplo, assim, ó, o sincifiotobasto, um exemplo. Ou então eu vou falar para vocês lá nomes difíceis, arquêntero e tal. Então tem que anotar, tá? Tem que fazer uma ligação aí, anotando, fazendo aí seu mapa mental, porque tem muito nome difícil na disciplina, mas não tem cálculo, tá, dona Carmila? Não tem cálculo, não tem aquela parte mais difícil, mas tem que interpretar o que está falando, né? Então, eu preciso que você preste atenção nas aulas. Mas a matéria de embriologia ela é interessantérrima, porque você começa a pensar no seu corpo. Na hora que a gente entrar na parte de fecundação, que a gente falar sobre reprodução, que a gente vai entrar naquelas coisas básicas, tabelinha, anticoncepcional, né? Aí você começa a mandar para mim, professora, mas meu ciclo não é de 25 dias, então tem perigo? Aí a gente começa a receber os recadinhos individuais. Por quê? Porque é tudo que acontece na vida. Tanto os meninos que não querem ser papais agora, quanto as meninas que não querem ser mamães agora ou querem. Então a gente vai começar a ver coisas assim da sua vida, super interessantes. Depois a gente vai ver como ocorreu a fecundação, como que aparece o olhinho do bebê, quando que ele tá já com o dedinho, o coraçãozinho já tá lá com 3 semanas após a fecundação. Ah, porque o cara falou que abortou com 2 meses e não sentia se com 3 semanas já tinha o coração. Então, mas o coração tava batendo? Não, tava vibrando. Então, a gente tem muita coisa legal para ver, né? Aí entra lá assim, com um mês, a gente não chama de um mês, né? 4 semanas de gestação. Vocês já viram que quando fala de gravidez, as grávidas falam em semana pra gente? Aí você fala assim, nem, mas por que ela não fala para mim? Você tem que ficar fazendo conta. Ela fala assim, não, eu tô de 12 semanas. Aí você fala assim, 12 semanas, se um mês tem 4 semanas, então a pessoa tá de 3 meses, né? Pois é, sabe o que acontece? Tem mês que é de 4 semanas. Um mêsinho normal, né? É 4 semanas. Mas tem mês que é de 5 semanas, igual maio. Maio normalmente são 5 semanas. E aí, não tem como contar por mês por isso. Então, é contado por semanas. Então, a gente tenta dividir por 4, mas pode dar um erro aí de uma semana, né? Então, por exemplo, aí, ó, o Pedro mandou 22 semanas. Deixa eu fazer a conta. 22 dividida por 4 daria aí em torno de 5 meses e meio. Se as semanas fossem tudo de 4 semanas. Se o mês fosse tudo de 4 semanas. Então, essa pessoa aí está com aproximadamente de 5 a 6 meses. Então, nós vamos entender o porquê que é semana. E assim, na embriologia, uma semana muda tanta coisa. Né? Semana passada o bebezinho está de tal jeito. Nessa semana ele já tem pelinho aqui nos olhos, aqui acima. Na outra semana ele já está com o dedinho na boca. Ele já tem dedo. Na outra, ele já pode chutar, ele já treme. Então, a gente vai ver, por que o bebezinho soluça na barriga da mãe? Tem alguns casos que ele soluça. Então, tem muita coisa aí legal. A gente vai falar sobre os tipos de parto, né? Então, por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês. Qual doença que passa da mãe para o filho durante a gestação? Pergunta que não quer calar. Acorda, povo. Bora? Quem sabe? Vamos pensar? A mãe passa doença para o filho. Eu queria que falasse isso, Suzane. Eu queria que falasse HIV. Não é, mas eu queria, que eu quero explicar para vocês o porquê. Quem mais acha outra? Rubela, diabetes.
Vamos entender? Na verdade, não é isso? Olha só, tem a doença que passa durante a gestação e tem a doença que passa durante o parto, tá? Então, um exemplo da AIDS, né, da HIV, da síndrome da imunodeficiência adquirida, presta atenção no nome da AIDS, ó, vou escrever aí no chat. É AIDS de trás para frente, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Por que que ela é adquirida? Que ninguém nasce com AIDS. A mãe passa para o filho na hora do parto. Então, por exemplo, teve contato com sangue contaminado, amamentou, né? Foi parto normal. Normalmente a incidência é muito grande para essa mãe passar para o filho durante o parto. Entenderam a diferença? AIDS, gonorreia, tricomoníase, essas doenças normalmente sexualmente transmissíveis, né? Ou infecções sexualmente transmissíveis, normalmente quase todas elas se passam na época do parto, tá? Não se passa pela gestação. Agora, eu tenho uma em especial que ela passa da mãe para o filho pela placenta, que o Pedro colocou aí agora no chat, tá? A sífilis. A sífilis, ela vai passar transplacentária, ela passa da mãe para o filho na placenta. E aí, a sífilis, ela é uma doença muito perigosa para quem está aí em gestação, lembrando que ela tem o tipo tardia, né, que ela tem o tipo ainda infectante. Então, é uma bactéria, que é o treponema pálido, que antibiótico resolve, mas desde que seja feito tratamento precoce. Mas da mãe para o filho causa aí muitos problemas, da mãe para o filho, tá certo? Por quê? Porque tá dentro da barriga ainda. Ah, tá, a feiura também passa. Você já teve genética, Pedro? Passa. Na genética, a gente viu que as características são hereditárias, que passa da mãe para o filho. Nem que seja o nariz que você foi lá e depois fez uma cirurgia. Seu filho vai nascer com o nariz de batatinha, né? Então, não adianta. Você vai puxar sua mãe, você vai puxar seu pai, sim, né? Às vezes você não parece muito seu irmão e tal, mas puxa, alguém, nem que seja seu avô, mas puxa. E aí, alguém colocou para mim aqui pré-eclâmpsia. Na verdade, pré-eclâmpsia a eclâmpsia é uma doença da mãe, que vai influenciar aí na pressão, em outros fatores da gravidez. Não é uma patologia que passa para o filho, entenderam? Mas influencia pra caramba na gestação. Tem gente que tem a pré-eclâmpsia, que é antes do parto e tal, e tem gente que tem a eclâmpsia no dia do parto, né? A pressão sobe muito e tal, e aí tem um monte de problema. Aí, deixa eu ver aqui, alguém colocou rubéola. A rubéola também é uma doença que passa, a mãe ela vai estar influenciada, mas não passa pela placenta, tá? É aquela que vai influenciar diretamente. Aí vamos lembrar, tem aqui, ó, diabetes, é hereditário. Na verdade, ela não está passando aquela doença naquela hora, tá certo? Tudo bem? Então, nós vamos ter aí a gente vai estar falando sobre isso. Por exemplo, professora, fiquei sabendo que tem como tirar o bebê sem encostar ele no sangue da mãe com HIV. Aí eu vou falar para vocês assim, sim, não a única, tá? Porque ainda tem outras, mas a principal.
Outras que eu falo assim, que ainda não se tem a certeza se é só dessa forma. Mas, se você abrir um livro hoje de genética, ele vai falar para você de biologia celular e tal, que ele vai falar para você que a sífilis é a mais conhecida doença que passa da placenta para o bebê, entendeu? Agora, Luiz, uma coisa, já dica de prova para vocês, tá? Nunca coloquem a única, somente esta está correta, porque sempre aparece alguma outra coisa, tá certo? Então, a gente nunca afirma. Quando você vê na prova, assim, somente essa e tal, né? Aí a gente vai ver que tá errado. Vamos lá. A Marcela perguntou o que eu ia mostrar para vocês agora. Mensagem do dia. Tenha coragem, força e fé para viver a vontade de Deus no seu dia. Na verdade, não era isso, não. Mas sempre a gente lê uma mensagem do dia de manhã. Parto empelicado. Deixa eu mostrar para vocês. Aí a mãe é soro positivo, bonitinha, e ela vai ter o baby, né? Aí o que acontece? Existe esse tipo de parto aqui que chama parto empelicado. É assim, eu vou retirar o bebê ainda no saco, o minhote, a placenta sai bonitinha, ele ainda tá com o cordão umbilical que tá mandando ali para ele a oxigenação. Ele ainda está nutrindo, é que não estourou ainda, mas ele chora, ele chuta, ele faz tudo, ó. Tá na mamãe aqui ainda. Não se tira o cordão umbilical, senão ele morre afogado, certo? Ele só vai romper o cordão umbilical após o momento que essa parte aqui, ó, ela é estourada. Lembrando que o bebê, ele nasce já nadando, se você colocar ele naquelas piscinas, né? Porque quanto tempo que ele ficou aqui no líquido? Eu acho que todo pai, se você for pai, já coloca o bebê para nadar de nenenzinho, para ele não ter medo de água, não tem perigo de afogar. Porque ele já nasce sabendo. Aí, vocês já viram que tem aqueles partos na piscina, aquele parto humanizado, né? Que o bebezinho já nasce, já sai nadando ali e tal. E aí, aquela criança passa a não ter medo de água, se ela faz natação desde neném. É muito importante. Depois depois você cresce e fica morrendo de medo de água, né? Então, assim, dicas para os pais. Porque, olha só, ele está aqui no líquido, né? Então, o parto empelicado, você retirou aqui a criança, ó, ele retira o sangue que está aqui em volta, faz uma asepsia, que chama, né? Faz a lavagem, aí quando tá limpinho desse jeito aqui, ó, sem sangue, aí eles vão, estouram aqui e faz o nascimento, né, externo. Ele já vai nascer já ali de fora, ó. Linguinha para fora e tal. O bebezinho saindo, eles pegam, normalmente são as 4 mãos, né, dois médicos de lá, 2 de cá, e eles fazem essa retirada desse parto para poder fazer a asepsia, para que não ocorra o contato do sangue da mãe com o sangue do bebê, ou o contato do sangue da mãe com qualquer machucadinho no neném, né? Pode ser aqui no nariz, pode ser no ouvido, pode ser que o bebezinho chorou e engoliu ali sangue. Então, a gente vai estar vendo um pouquinho sobre os tipos de parto, certo? Lembrando que hoje a gente está fazendo aí uma introdução geral de cada parte dessa. E aí, nós vamos ver, então, essas fases de desenvolvimento até o nascimento da criança. 1 dia, 2 dias, 4 dias, o que muda? Quando que apareceu o cérebro? Quando que apareceu o intestino? Né? A gente vai estar vendo. Por que a criança com 7 meses nasce legal, com 8 meses já é mais perigoso e com 9 meses nasce normal? Então, tem uma explicação aí pra gente, certo?
Certinho? Vocês estão aí? Então, nós vamos estar falando sobre cada um desses. Quando a gente finalizar essa parte de embriologia, eu acredito que a primeira VA seja só embriologia, a gente entra com histologia. Aí, na histologia, a gente vai estudar ali como é formado o tecido. Aí você fala assim, professora, mas que tecido? Todos. Porque, olha só, como que é formado, por exemplo, a pele, que é um tecido de revestimento? É um epitelial de revestimento. Ah, como é formado os ossos, que é um tecido ósseo. Como é formado, por exemplo, o músculo, que é o tecido muscular. Como é formado os nervos, ou o neurônio, né, que é um tecido nervoso. Então, a gente vai estar desenvolvendo tudo isso, né? Tecido nervoso, a gente vai estar falando sobre tecido cartilaginoso, seu nariz aí, né? Orelha. A gente vai estar falando sobre tecido adiposo, gordura. A gente vai falar sobre cada um desses. Então, a gente vai estar falando sobre cada tipo de tecido com vocês. É muita coisa, tá? A histologia é uma matéria onde tem muito nome. Ela é um pouquinho mais rica em detalhe, porque eu vou estar mostrando as lâminas para vocês aqui, por exemplo, e eu vou... O movimento que a lâmina faz conta qual é aquele tecido. Então, se é tudo bagunçado, é conjuntivo frouxo. Se é juntinho, é conjuntivo denso. Então, assim, tem que ter uma maior atenção para verificar o tipo de tecido. Aí você fala para mim assim, nossa, professora, mas para que isso? Aí eu dou um exemplo. Vocês vão trabalhar lá num laboratório de análises clínicas, né? Ou de citopatologia. Tanto aí a galera da veterinária, com os bichinhos, quanto vocês aí da área da saúde. Abriu ali, colocou na lâmina, você vai verificar se teve má formação, se o tecido está com mutação, né? Às vezes, a gente pega uma lâmina escura, cinza, você já sabe que tem célula cancerígena, né? Aí tem outras lâminas, então o tecido é muito importante para a gente verificar. Lembrando que tem o tecido vegetal também, né? Então, a folha, eu olho ali o tipo de tecido que tem naquela folha, tem folhas que têm tecidos diferentes. Então, o tecido, ele vai ser dividido em vários grupos que a gente vai estar estudando. E todas as aulas eu vou mostrar as lâminas da prática para vocês, certo? E assim, a matéria não é pouca. Se a gente verificar, aqui, ó, deixa eu pegar de novo nosso plano de ensino. Então, só para vocês entenderem, ó, epitelial, conjuntivo, cartilaginoso, ósseo, sanguíneo, muscular, nervoso. Aí nós vamos fazer ao contrário. A gente vai pegar as semanas de gestação antes e depois a gente vai fazer a parte da histologia. Por que isso? Porque é melhor a gente começar com êmbrio, que é mais gostosa, assim, ó. Tá? A matéria, ela é muito interessante. Combinadex? E aí, assim, quando a gente estiver fazendo essa parte, sempre eu vou estar passando as atividades para vocês, tá? Todas as aulas, praticamente, vai ter uma atividade para vocês fixarem. Então, por exemplo, a gente falou sobre semana gestacional. Eu já vou colocar a atividade lá naquela aula para vocês irem treinando. Eu não vou deixar para a semana de prova. Semestre passado, nós fizemos assim.
dava 2, 3 semanas, ou quando eu finalizava uma parte, uma matéria, a gente já passava atividades. E aí, assim, teve gente que postou no dia da prova, teve gente que copiou, que fez correndo. Então, agora a gente vai fazer diferente. Eu não vou deixar acumular com as outras matérias. Então, por exemplo, aula de hoje, nivelamento. Eu já vou postar para vocês alguns exercícios do que a gente está fazendo hoje. A aula que vem a gente já inicia com a parte de espermatozoide e óvulo, por exemplo. Então, já vai ter algum exercício sobre isso, para vocês irem treinando, tá? Para vocês já irem fazendo. A nossa nota, como que vai ser dividida a nota esse mês, professora? 7 pontos, né, da prova, ok? E 3 pontos de atividades e pesquisa. Então, somando, vai dar 10, ok? Então, a prova de vocês tem o valor 7, e a gente vai somar aí as atividades para 3 pontos, ok? Dúvida? Ok. Primeira e segunda VA. 7 e 3. E aí, por exemplo, já que eu vou pegar em cada aula, eu vou estar dando alguma atividade, isso vai valer 3 pontos, então, as atividades, né? E 7 pontos vai valer a prova, certo? Então, nós vamos estar fazendo dessa forma, mas só para lembrar, não vai ser igual no semestre passado, que eu dei uma atividade valendo 1 ponto. Vocês fizeram só 3 atividades, uma valendo 1 ponto, outra valendo tal, outra valendo tal. Agora não, agora vai ser assim. Hoje eu postei, essa parte de nivelamento não tem, mas vamos dar um exemplo. A primeira questão de embriologia, aí vai estar lá 0,2. Aí vai estar, segunda aula lá vai estar valendo 0,3. A outra aula vai estar valendo 0,2. Aí você fala assim, não, vou deixar de fazer. Vou fazer mais não vou fazer essa atividade. Lembra que você reprova por 1/10. Ok? Agora, eu acho que eu ajudei algumas pessoas nesse mês com 1/10, 2, mas era primeiro período, agora não. Ok? Então, vocês já estão sendo avisados que cada atividade vai valer pouquinho. Então, não deixe de fazer. Então, valia 2/10. Aí você reprova por 2/10. Aí eu vou olhar lá na sua atividade e vou ver que você não fez. Certo? Então, não tem ajuda. Combinado? Então, vai ser assim, uma atividade valendo 0,2, outra 0,2, outra 0,2, isso. Aí vai ter um trabalho maiorzinho. Esse vale 0,5. Porque nós não vamos juntar tudo para a véspera. Porque na hora que todo professor passar, vocês já vão ter a nota das atividades comigo já na plataforma. E aí vocês não vão ficar desesperados com aquele tanto de trabalho juntos. Mas toda semana vocês vão ter alguma coisa para fazer minha. Assim é melhor, porque na semana de prova, às vezes vocês estão muito atarefados com tanto trabalho e tudo, e você escolhe qual matéria que você quer sair bem, qual que você não vai sair bem. Então, a gente não vai deixar isso acontecer. Combinado? Sim, claro. Só que não vai ser valendo 1 ponto, tá? Hoje, vocês vão ter uma atividade de nivelamento, tá? Vocês terão já uma atividade, só porque ela não vale nota. Por quê? Porque eu não estou com todas as turmas aqui hoje, né? Eu ainda vou dar uma aula com os meninos do primeiro período que estão lá na faculdade agora, né? Hoje, o primeiro período dos cursos estão com os coordenadores. Então, assim, eles ainda vão ter essa aula de nivelamento. Então, eu vou passar para vocês, mas ele não tem nota ainda. Mas vai depender, né, para frente aí, vocês vão ter sempre, vai estar lá no Moodle, né? A atividade que eu vou passar, o local de você postar. Atividade que eu vou passar, local de postar, certo? Lembrando que a atividade vai ficar aberta de uma semana para outra.
Então, eu dei aula hoje, coloquei lá, não estou falando a de hoje, tá? Só um exemplo. Coloquei lá para vocês, aí vai estar assim, ó, postar até domingo, meia-noite. Sim, tá aí. Aí vai estar lá assim, postar até domingo, meia-noite. Ou postar até 8 horas da manhã da segunda. Vocês terão uma semana para fazer aquela atividade ainda. Eu falei é o exemplo, Ana, ainda não vou colocar, não. Calma lá. Eu vou colocar para vocês lá no grupo, tá? Em PDF, bonitinho. Ainda não vai ser valer nota. Como eu falei, alguns alunos nem estão aqui. Combinados? Calma que vai dar certo. E no dia que vocês tiverem acesso à plataforma, a gente começa a postar. É fixação. Isso, é atividade de nivelamento. Certo? Por quê? Porque o nivelamento de histologia e embriologia é biologia celular. E vocês, a maioria de vocês, vão ter aula quinta-feira com o Juan. Então, assim, eu vou falar algumas coisas que ele também vai falar de outra forma na quinta. Então, por isso, nós vamos ter aí o nivelamento hoje, e eu vou passar alguns exercícios que têm a ver com a biologia celular, junto com a histologia e a embriologia. Certo? Dúvida quanto às notas? Então, nossas notas ficou 7 pontos de prova, 3 pontos de atividades, cada atividade, cada aula, uma atividade valendo pouquinho, mas que juntando tudo vai dar 3 pontos, certo? Caso você, por exemplo, isso, Paulinha, então, precisando, pergunte, tá? Então, caso vocês, por exemplo, professor, eu perdi a atividade da semana passada que valia, assim, e aí vai. Para o pessoal que veio de transferência também, não deixe de perguntar, tá? Não fique com dúvidas. Avaliação, a gente vai relembrar. Nossas provas, elas têm, acho que são 5 ou 4 questões que são baseadas, adaptadas de uma prova do ENAD. Aí você fala assim, professora, mas o que é ENAD? Eu estou entrando agora na faculdade, eu não sei ainda o que é ENAD. ENAD é uma prova que vocês fazem quando vocês vão formar, né? No último período da faculdade, vocês farão uma prova, né, que o INEP aplica para verificar o que você aprendeu durante a faculdade. Não tem o vestibular que olha o que você sabe para entrar, o ENAD olha o que você sabe para sair. Então, por exemplo, essa prova, ela é feita toda... Tem perguntas abertas, mas a maioria delas são perguntas objetivas, mas são questões com os títulos desse tamanho assim, ó. Vem um texto grandão, aquele textão grande, 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 que você vai ler, e no final daquele texto muito grande, vem a pergunta para você. Então, nós vamos acostumar a ter provas desse estilo, para que você não tenha aquele problema de chegar no fim da questão, ter que voltar tudo, porque você não entendeu o início da questão. Por que isso? Por falta de costume, né? Vocês já viram que tem umas questões que na hora que você chega, você fala, peraí, deixa eu voltar. Aí você lê de novo, porque você não entendeu muito aquilo que estava falando, né? Então, nós vamos fazer dessa forma. As questões têm questões de ENAD, questões adaptadas e questões discursivas. Normalmente, a discursiva é uma ou duas, e as outras são objetivas. Aí eu coloco VOF, tem associar colunas, mas no final tem aquele gabaritozinho, né, de A, B, C, D e E, tá certo? Então, nossas provas, vai ter texto. Então, nós vamos começar a acostumar a interpretar. Qual que é o maior problema hoje da gente, de aluno? É ficar muito tempo aqui, ó, celular, e no celular você escreve muito abreviado, escreve muito errado, porque você acha que se você tirar um A da palavra, você está abreviando, você está andando mais rápido, e aí você vai perdendo aquele costume de escrever melhor, né? Tem palavras que você nem sabe mais como que é o jeito certo. Eu tenho uma sobrinha que ela, às vezes, ela quer falar uma palavra, aí o que ela faz? Ela escreve, né, uma palavra do lado da outra para ver qual está mais
aceitável. Por quê? Porque ela está com tanta, como que a gente pode falar? Tanta mania de escrever a palavra errada que você fica sem saber, né? Então, assim, vai ficar muito mais fácil para a gente já começar a aprender logo essa parte de interpretar as questões. Combinado? De escrever melhor também. Algumas turmas de vocês vão estar comigo numa disciplina chamada Responsabilidade Social e Meio Ambiente, que está lá no horário de vocês no dia de sábado. Só que essa disciplina, ela não tem essa aula aqui, ó, que a gente está fazendo agora, que é essa aula que a gente chama de remota, online, né? Lembrando que isso aqui não é EAD. Ó, nós estamos tendo a aula na mesma hora da aula, então isso aqui se chama aula remota, né? Vocês aí, eu aqui no mesmo horário de aula. Já algumas disciplinas, que são essas híbridas, que são as do sábado, é EAD. Eu estou lá, mas vocês já têm toda a matéria lançada, já tem os vídeos, já tem tudo, mas a gente não tem online dia do sábado. Eu só estou lá para tirar dúvidas, caso vocês tenham, tá? Então, assim, tem essas duas diferenças do tipo de estudo. Estudo, quando vocês abrirem lá o horário de vocês, vocês vão ver lá aula normal durante a semana e vão ver lá no sábado escrito assim, EAD. Aí essa sim é EAD. Isso eu estou respondendo porque um aluno perguntou aqui para mim assim, professor, essa aula que a gente está tendo é EAD? Não é, tá? Essa aula que nós estamos tendo se chama aula remota. EAD é, por exemplo, um curso que eu entro lá agora, não tem professor e eu escrevo, eu faço as atividades quando eu quiser, a forma que eu quiser. Se eu fizer rápido, eu pego o certificado rápido. Se eu fizer devagar, eu posso demorar tanto tempo no curso. Entenderam a diferença? Para quem não sabia? Sim? Com o tempo, vocês vão se acostumando. Tem muita coisa aí ainda para acostumarem. Então, isso eu estou falando do nosso plano de ensino hoje, que é bom vocês já saberem como vai ser. Então, vocês já sabem como vai ser a nota, vocês já sabem como vão ser as provas, vocês já sabem como serão as atividades. Eu vou postar o plano de ensino, vocês já vão saber quais são os livros que vocês podem conseguir, mas eu vou postar para vocês lá uma biblioteca. Vou fazer uma biblioteca para vocês. Como vai ser essa biblioteca? Deixa eu mostrar para vocês uma sala de TCC. A galera já ir se... Aqui. Então, por exemplo, TCC da agronomia. Eles têm aula depois de vocês hoje. Eles já têm tudo bonitinho. O local de postar, o repositório de cada um. Aí tem aqui, biblioteca, ó. Como fazer tema, como fazer objetivo e tal. Aí eu coloco todo o material. Por exemplo, vou colocar para vocês, livro de histologia e embriologia. Apostila de histologia e embriologia. Professora, tem que imprimir? Não, é só para vocês terem aí, caso seja preciso. E aí eu vou fazer aqui o vídeo com a explicação importante, né, de cada tópico que eu colocar para vocês. Então, sempre nas nossas aulas vai ter material impresso, material em vídeo, para ajudar quem não entendeu muito bem, tá certo? Então, eu explico e ainda coloco um vídeo do YouTube de outro professor, né, para ajudar vocês a entenderem. Talvez você não entendeu alguma coisa que eu falei, o professor que veio entendeu, mas eu quero que vocês anotem para que na outra aula, por exemplo, eu possa tirar a dúvida, que vocês não fiquem com essa dúvida, tá certo? Então, nossa aula, eu vou colocar para vocês alguns livros, tá? Alguns acessos em PDF mesmo, não podendo, porque a gente sabe que não pode ficar com livros, alguns livros em PDF, vai estar lá o livro. Por quê? Tem gente que está lá no Pará, né? Tem uma galera aí que está lá na... Tem uma menina aqui dessa turma que está lá no Paraná e não vai vir agora. Vai vir só na época das práticas, por exemplo. Porque a prática vai depender do professor. Então, por exemplo, o professor... Né? Então, lá no ensino médio, vocês aprenderam lá... No ensino médio, assim. Tecido, junção de várias células. Aí a gente vai lá naquele negócio chamado nível de organização da vida. Então, a gente vai relembrar. Professora, qual que é a menor forma de vida existente? Quem sabe me responder?
A galera da genética, a gente falou isso no mês passado. Para virar uma célula, quem vem antes dela? Cri, cri, cri. Bora? Vamos lá. Antes de virar uma célula, quem que se junta para virar uma célula? Yes. Eu tenho átomos. Quando os átomos se juntam, forma quem? Ah, professora, eu não lembro desse negócio, não. Pera. Deixa eu abrir uma página aqui para nós. Oxi! Então, olha só. Eu tenho aqui meu primeiro nível de organização da vida. Ele não quer sair? Peraí. Átomo. Beleza. Eu tenho vários átomos que se juntaram e formaram uma molécula. Eu tenho várias moléculas que se juntaram e formaram uma célula. Eu tenho várias células que se juntaram e formaram um tecido. Eu tenho vários tecidos que se juntaram e formaram um órgão. Eu tenho vários órgãos que se juntaram e formaram um sistema. Eu tenho vários sistemas que se juntaram e formaram um organismo. Eu tenho vários organismos que se juntaram e formaram... O organismo pode ser o mesmo que corpo. Né? Pessoa. Eu tenho várias pessoas que se juntaram e formaram uma população. Tenho várias populações que juntam e formam uma comunidade, que se juntam e formam um ecossistema, que se juntam e formam uma biosfera, que se juntam e formam seu mundo. Então, esse aqui é o nível de organização. O que nós vamos? Átomo e molécula, vocês vão ver em química. Já viram ou vão ver? Célula, vocês vão ver em biologia celular. Tecido, vocês vão ver comigo. Mas para a gente falar de tecido, não tem como não falar da célula, certo? Só que eu não vou entrar na matéria do Juan. Depois disso aqui, aí vocês têm patologia, parasitologia, nananã, e aí vai, ó. Só que vocês vão parar a parte de assistência farmacêutica, ainda fala de população e comunidade. Biosfera e mundo vai estar falando em responsabilidade social e meio ambiente comigo. Então, assim, todo esse nível de organização aqui, ele é estudado. Então, ele é estudado agora, né, com a gente. Para que nós tenhamos esse pensamento de que tecido é a junção de várias células, vamos lembrar o que são células? Ó, eu vou falar por cima, porque o Juan vai entrar nisso com vocês. Então, vamos pensar. Existem tipos de células diferentes. Como assim, professora? Depende muito das organelas, depende muito. Pensa na célula como uma pessoa. Se você olhar para mim, você vai ver que tem olhos, responsável por enxergar, boca responsável por tal coisa, né? Mão, braço, tal, beleza. Mas e os órgãos internos? Tem intestino, tem estômago, tem coração, tem esse, tem aquele. Então, a gente vai ter aí os órgãos. A célula é como se ela fosse um organismo. Dentro dela, tem organelas. Em vez de ter órgãos, tem organelas. Então, dentro dela vai ter a mitocôndria, que vai fazer a respiração. A gente vai ter aí os órgãos. A célula é como se ela fosse um organismo. Dentro dela, tem organelas. Em vez de ter órgãos, tem organelas. Então, dentro dela vai ter a mitocôndria, que vai fazer a respiração. Dentro dela vai ter deixa
deixa eu ver qual dele, retículo endoplasmático rugoso, que vai ter a digestão, ribossomos, que vai ajudar na produção de proteínas. Então, a gente vai ter aí várias organelas que vão atuar como se fossem nossos órgãos. Eles que vão dar a parte de vida, a parte toda principal que a gente vai precisar para essa célula não morra, certo? Uma das partes principais da célula, quem teve genética estudou, que é o núcleo, que é onde eu tenho o meu DNA, certo? É dentro do núcleo que eu tenho o cromossomo e o DNA, que é o responsável pela herança hereditária, por levar a característica do pai para o filho, do filho para o bisneto, para não sei quem. Então, a gente vai ter aí a organização da vida, a organização da célula. Então, se a gente parar para pensar que a célula é a junção de várias moléculas, eu tenho células diferentes para determinados organismos. Então, eu vou ter lá, né? Por exemplo, eu posso ter naquela célula humana, um tipo de célula, e eu posso ter para bactéria outro tipo de célula. Então, qual que é a diferença principal das células? O que a gente vai observar? Vamos voltar lá no nosso slide. Ah, não, deixa eu pegar uma fotinha que é mais bonitinho. Lá no ensino médio, nós aprendemos com essa fotinha aqui, ó, bonitinha. Vocês estão vendo a minha tela, sim ou não? Só para eu ter uma noção. Estavam vendo, né? Então, olha só. Lá no ensino médio, você aprendeu isso aqui. Você aprendeu que existem duas formas principais de célula. Uma, onde o DNA é espalhado em toda ela. Aqui, ó, todo espalhadinho. Essa parte azul aqui, toda espalhada, que é o meu DNA, né? Bonitinho aqui. Espalhado porque ele não tem um núcleo organizado. Então, toda célula que o DNA vem espalhado e ele não tem um núcleo bonitinho organizado aqui no meio, ela é chamada de célula procarionte. Toda vez que a célula tiver um núcleo bonitinho aqui, ó, redondinho, organizadinho aqui no meio, né? Porque aí ele vai ter essa membraninha aqui que chama carioteca, ou membrana nuclear, ele vai ficar aqui no meiozinho. Então, essa célula aqui é chamada de eucarionte. Normalmente, os principais representantes das células procariontes são as bactérias. Por isso que a gente não enxerga praticamente elas, né? E outra coisa, a reprodução dela é muito rápido. Se eu tirar esse pedacinho aqui, vira outra. Esse pedacinho aqui vira outra, né? Espera. Então, cada parte dessa que eu for retirando aqui, vai virando um outro ser. Já nessa célula aqui, que é a célula eucarionte, ela precisa de sofrer processo de divisão, chamado aqui de mitose e chamado de meiose, né? Por que isso? Porque a célula tem que dividir o DNA, ela tem que duplicar, tem que fazer tudo para que não venha uma célula mutante, por exemplo, né? Então, eu vou ter dessa forma aqui, eu vou ter uma célula eucarionte, que eu tenho um núcleo bonitinho organizado, e dessa forma aqui eu vou ter um procarionte, onde eu não tenho a membraninha nuclear com o núcleo aqui no meio. Então, esses dois tipos de célula vão ser a base da biologia celular. Aqui dentro, vocês estão vendo aqui, ó, algumas estruturas. Essa